Irmãos, o tema hoje é o rei que voltará. Aleluias! O rei que voltará. Precisamos estar preparados. Então, amados, abra conosco em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, vamos ler até o 18. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aleluia, igreja, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consoláveis, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? A amada igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus quer falar profundamente no seu coração nessa manhã. Mas Ele quer o quê? O seu entendimento. Ele quer a sua atenção para que você não seja enganado, não por pregadores, não pelo irmão, mas pelo você mesmo, por você mesmo. Porque a sua cabeça precisa estar voltada a ouvir a palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela é adquirida através da palavra. Então, amados, então vamos entender isso aí. Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo fala que o vosso culto, que o nosso culto precisa ser racional. Tanto para quem está falando, para quem está ouvindo, você precisa entender. E também a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam. Então, irmão, nós não podemos perder tempo de vir à casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, sentir aquela alegria no coração, sentir aquela leveza na nossa alma, no nosso espírito, e voltar para casa e fazer tudo errado. Irmãos, vamos lá. O culto racional é uma adoração consciente, que é um culto racional. Assim nós precisamos tratar quando nós estamos diante do Senhor, na casa de Deus, e lá fora também a nossa vida cristã. Então, nós estávamos pesquisando sobre o cérebro humano. O cérebro humano, ele é dividido em duas partes. Hemisfério esquerdo, responsável pelo racional. Hemisfério direito, responsável pelo emocional. Suas funções estão relacionadas ao intelecto, ao controle muscular, à regulação interna das funções corporais e aos centros emocionais. Irmãos, Deus é perfeito. Então, se Deus nos fez dessa forma, dotados de razão e emoção, é porque nós precisamos dos dois. Os dois precisam caminhar juntos, mas é preciso de um certo controle. É preciso de ter controle. Porque às vezes a pessoa está no culto e ali tem um louvor tocando, aquele hino vai mexendo com a pessoa, e quando vê a pessoa está em lágrimas. Aí a pessoa talvez no outro lado fala assim: puxa vida, eu não consigo derramar uma lágrima durante o louvor. Será que eu estou errado? Irmãos, cada um tem um tipo de estrutura, né, para certas coisas. Tem pessoa que chora à toa, tem pessoa que não chora, tem pessoa que raras vezes chora. Então, é preciso a gente entender
que tem que ter um controle nas coisas. Então, às vezes, aquela pessoa que está chorando, talvez ela não está cheia de Espírito Santo, não. Talvez ela está lembrando até de um momento triste que ela passou na sua vida. Então, irmãos, é preciso a gente ter um certo controle. Porque o culto ao Senhor, principalmente, ele precisa ser racional. Então, nós sabemos que o corpo humano, né, a nossa mente, é dividido em duas partes. O lado que age com a razão e o lado da emoção. Então, o que significa, né, uma pessoa que tem a mente assim, que age na racionalidade? O significado de racional. Adjetivo dotado de razão. O homem é um ser racional, que se concebe segundo a razão, que se baseia no raciocínio médico racional, que possui alvo, a razão, sua maneira ou suas implicações, que possui coesão, quer dizer, harmonia com a inteligência, que há oportunidades para o uso da razão, que implica em ponderação e bom senso, quer dizer, é uma reflexão, ele medir, né, o que vai acontecer, ele consegue saber se ele está fazendo coisa certa ou uma coisa errada, se ele precisa ir ou se ele precisa ficar, se ele precisa falar ou se ele precisa ficar calado. Então, amados, nós precisamos entender isso aí. Então, quer dizer que nós somos dotados de razão, nós somos animais racionais, nós entendemos as coisas segundo a ciência. Mas se for seguir a ciência e passar a ciência para dentro da igreja, se nós somos tratados de animais, nós somos ovelhas, amém? Está entendendo? Ovelhas racionais, mas ovelhas, segundo a ciência. Então, amados, é preciso a gente entender também que a gente não pode ficar voltado só para as coisas racionais, não. Opa, mas peraí, pastor falou que o culto é racional, exatamente. Mas vamos supor que você ganha um presente e aquilo vai te deixar emocionado. Por exemplo, se você receber um presente de alguém, se você, obrigado, e pegar o presente, pôr aqui no seu braço e guardar de jogar na sua cama ou na sua mesa, você vai agradecer que a pessoa, muito obrigado, que mexe com você. A pessoa lembrou de você no seu aniversário, lembrou de você no aniversário de casamento, mexe um pouquinho, daí tem o lado emocional também, mas tudo sem fugir da razão. Você sabe que aquela pessoa é sua amiga, você sabe que aquela pessoa é seu padrinho de casamento, talvez seu filho que está te dando presente, você está da razão, mas mexe um pouquinho também no seu emocional. Então, amados, então a gente já sabe que o racional, ele também está ligado à razão. Você está fazendo as coisas, mas você sabe o que você está fazendo. Você sabe se está certo ou errado. Nós já vamos entrar lá na palavra. E vamos pegar, então, e o emocional? Emocional, adjetivo que produz emoção. Sentimentos intensos e contundentes, que se emociona com facilidade. Emotivo, em que há emoção, comoção, quer dizer, abalo físico, confusão de sentimentos, que faz com que o corpo se comporte de certa forma, normalmente com alterações respiratórias, circulatórias e com choro e etc. Então você vê que tem pessoa que ela não para de rir, ela conversar com você, ela conta uma piada, ela mesmo ri, só ela que está rindo. Às vezes a gente vê muito essa parte do emocional, você consegue ver com mais clareza, você consegue entender mais o lado emocional. Infelizmente é um lugar muito triste para se ir, no cemitério. Ali você vê pessoas que estão enterrando, sepultando o seu pai, ou sua mãe, ou o seu filho. Ela abraça o caixão e não quer soltar o caixão, não adianta nada, aquela pessoa ali, já não tem vida aquele corpo. Mas ela não quer que faça, precisa fazer. Ela precisa ser amparada pela família. Às vezes tem pessoa que está lá, o pai está lá, foi um bom pai, foi um bom amigo. Então a pessoa, o que ela faz?
ela está lá como se nada tivesse acontecendo. Aí depois, na hora lá, né, a pessoa talvez não tem conhecimento da palavra. Ô pai, vai com Deus, como se o pai dele tivesse, ô meu filho, então tá, tchau, estou indo com Deus, tchau. Mas não é nada disso. Ela só fala isso. Pai, vai com Deus, pô. Vai entrar no carro dela, vai tocar a vida dela para lá. E tem pessoas que não conseguem nem ir no cemitério. E tem pessoas que desmaiam lá no cemitério, na hora que fecha o caixão. Então você vê que o emocional ele é complicado. O emocional ele precisa, a gente ter um certo controle dele. Mas é fácil ter esse controle? Não, às vezes ele precisa de acompanhamento médico, psicológico. O que tem a ver isso com culto, pastor? Você já vai entender. Aleluia. Deus já começou a falar com você nessa manhã. Deus está mostrando para você que certas coisas que você tem feito na sua casa, precisa você pensar primeiro antes de fazer, pensar primeiro antes de falar, pensar primeiro antes de agir. Não deixar o emocional passar na frente do racional. Está entendendo, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então vou definir isso aí em nome de Jesus. Por um lado, a mente racional é a nossa compreensão, entendimento, consciência sobre as coisas e, no fundo, aquilo que nos permite pensar. Nos permite pensar. Quem que faz isso? O racional, a razão. Então vamos lá. Ponderar, o que é isso? Meditar e refletir sobre o mundo, sobre as relações, sobre tudo. Por outro lado, existe um sistema de conhecimento mais impulsivo e poderoso, a mente emocional. Está vendo? Nós precisamos agir dentro do racional, com a razão. Mas o outro lado, a mente emocional, ela é poderosa para tirar a estabilidade da nossa estrutura. Então nós temos que ter esse controle, irmãos. É difícil, mas por quê? O Tiago diz assim, 1,19: todo homem, a segunda parte B, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí está agindo dentro da racionalidade. Então, amados, quantos casamentos destruídos aconteceram pelo emocional? Aquilo que a pessoa ouviu de alguém e foi aplicar no seu casamento, tanto para quanto o marido, quanto para a esposa, ou para o seu filho. Então, ou lá no serviço, perdeu um bom serviço, porque deixou o emocional passar na frente da razão. Tem muitas pessoas que estavam agindo dentro da razão, por causa de uma coisa que ela falou, ela passa a ser errado, ela passa, porque ela deixou o emocional passar na frente da razão, ela passa de certo, ela passa a estar errada. Pastor, você olhou um versículo que não tem nada a ver com... Tem. Porque nós aprendemos coisas, várias coisas durante todo mês, todo ano, vários anos estamos ouvindo a palavra do Senhor, e às vezes não estamos colocando em prática isso que a gente está ouvindo, e é preciso a gente ser racional nas coisas que a gente faz. E outra coisa, existe algo dentro de nós que nos ajuda a controlar o emocional, né, e o lado racional, que é o Espírito Santo, aleluia. Quando você não consegue ali, aquela força é maior do que você, talvez o lado emocional, busque a ajuda daquele que já se encontra dentro de você, que é o Espírito Santo, aleluia. Ele já está aí para decidir, talvez por você, o que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Busca Ele, mesmo que Ele fale para você fazer aquilo que você não quer fazer. Porque o que Ele pedir para você fazer, você der ouvido a Ele, vai ser o certo de fazer. Então, amados, nós lemos lá, né, em Tessalonicenses, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos. Então, amado, é um caminho difícil de perseguir estar com Jesus? É difícil, mas não é impossível. Você consegue, meu irmão, você consegue, minha irmã. Nós conseguimos. Por quê? Ele não é fácil, não. Porque é um caminho de renúncias. É preciso renunciar muita coisa para estar firme com Jesus.
É preciso renunciar os prazeres da carne. É preciso renunciar de muitas coisas, de dinheiro fácil. E às vezes não é fácil. Não é fácil. Eu estou cheio de Espírito Santo, para mim é fácil. Mesmo estando cheio de Espírito Santo, não é tão fácil. Por isso, porque, irmãos, existe uma batalha espiritual muito grande. O Espírito Santo trabalhando na sua vida diariamente, porque você tem buscado Ele, você está cheio do Espírito Santo de Deus, para você morar no céu, porque nós estamos aqui de passagem, como forasteiros e peregrinos. Mas tem um outro lado, castas de demônio, todo dia, no seu caminho, para te tirar da presença de Deus. Nós estamos perseguidos. Então, meus irmãos, é preciso renunciar a muita coisa. No seu casamento, é preciso você renunciar à sua própria vontade, para você talvez ficar bem com a sua esposa e vice-versa. Para você continuar casado. Para você continuar casado, é preciso fazer isso. Porque a mulher perfeita, os homens que estão aqui, que são solteiros, nós estamos casados, nós temos que ficar com a nossa mesma, amado. Ficar com ela, você escolheu ela, então é compromisso com Deus. Mas os solteiros estão aqui. Não existe essa mulher do jeito que você quer, não. Nem um homem perfeito. Não existe perfeito. A perfeição, nós somos uma obra inacabada. A perfeição da igreja vai começar quando o nosso corpo se transformar no mesmo corpo glorioso de Jesus e nós somos arrebatados aos céus, aleluia. Aqui embaixo nós somos uma obra de Deus inacabada. Todo dia a gente precisa estar buscando a presença de Deus para que a gente fique na posição de cristão, de servo. Irmãos, a igreja precisa estar preparada, mas a missão é difícil. Por quê? A igreja, conforme nós falamos, ela age para estar na posição de rebanho, de ovelha, na posição de servo. Mas estamos no mundo que jaz no maligno. Então, tem muitas mais pessoas agindo em prol do reino do adversário do que no reino de Deus. Dentro da própria igreja tem o joio e o trigo. Dentro da igreja. Então, amados, é preciso a gente analisar a nossa vida. E para fazer essa análise, a gente precisa ser dotado de mente racional e controlar o nosso emocional. O irmão que te cumprimenta, o seu emocional fala assim: aquele irmão fez isso comigo, não me cumprimentou lá no mercado, não me cumprimentou na rua, eu vou sair da igreja. O que Jesus tem a ver com isso, irmão? Você tem que orar até para aquele irmão, não é criticar, é orar para ele. Orar para ele. Será que a igreja faz isso? Ou você chega em casa: nossa, o irmão foi tão seco, o pastor me deu um bom dia, nem paz não me deu. Às vezes nós falamos isso, irmão, mas está errado. Não é assim que chegar em casa, eu vou orar para aquele irmão, talvez está com problema. Eu nunca fiz nada contra aquele irmão, sempre me cumprimentou. Por que me tratou daquele jeito? Eu vou orar para ele. Não é criticar ele. Às vezes, até quando o irmão muda de igreja, a pessoa pode cumprimentar o irmão porque mudou para outra igreja. Misericórdia! No céu não vai entrar placa de igreja, não. No céu vão entrar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e ele, o inimigo, ele vai fazer de tudo para você, meu irmão, minha irmã, cair na sua fé. Para isso ele é bom. Ele prepara tudo aquilo que você, como cristão, não pode ou não deveria fazer. Ele prepara as ciladas, as armadilhas, para que você venha tropeçar e cair na sua fé. Ele é incansável. Você talvez canse porque está calor, ou porque talvez está fazendo frio, ou porque está chovendo. Talvez você desanime de vir, ou canse, porque aquele dia você cansou durante o dia trabalhando, você precisa trabalhar às vezes, e de noite talvez eu vim ouvir a palavra do Senhor. Mas o inimigo não cansa à noite, trabalha dia e de noite. De dia e de noite para que você venha cair. Você já viu quando você vem no culto, você sai cheio do Espírito Santo, você sai, né, com o coração leve, com a alma leve, leve de espírito. Mas quando você chega na sua casa,
o inimigo já preparou uma peça para você lá na sua casa. Talvez chegando na sua porta, o vizinho já vem te incomodar por causa de um lixo, porque seu carro está na frente da garagem dele, ou você chega em casa, ou o marido ou o filho já te trazendo algum problema. Eu saí da igreja agora. Então, irmãos, aí você vai murmurar contra Deus pelo aquilo que está acontecendo na sua vida? Não, até o contrário. Senhor, muito obrigado pela palavra. Agora eu sei como enfrentar essa situação, eu sei como suportar isso, porque eu ouvi a tua palavra de manhã e o Senhor tem me sustentado de pé, aleluia. E se você não tivesse vindo na igreja, não tivesse sido alimentado pela palavra, você chega lá e tomava uma outra atitude, porque você ia agir no emocional. Está querendo brigar, né? O meu filho está no pedaço de pau, como meteu o pau nela agora. Emocional. Mas como você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você fala assim, eu vou resolver esse problema, eu vou tirar meu carro na frente da porta da sua garagem, e que Deus te abençoe, Jesus te abençoe, eu vou voltar para minha casa, você me perdoa, tá? Assim que a gente tem que fazer. Mas será que as pessoas têm feito dessa forma? O culto, o vosso culto, nosso culto precisa ser racional, uma adoração verdadeira a Deus. Então, amados, pastor Moisés nessa manhã, ele resolveu mandar o cajado nosso. Não, quem apanha primeiro sempre é o pregador. A palavra primeiro vem sobre nós, na horizontal, e vem na vertical e vai para a horizontal. Então você apanha primeiro. Por que a igreja está precisando ouvir isso? É porque Deus quer que a igreja ouça isso. Porque é preciso mudança, irmão, porque o Senhor Jesus está às portas, Ele está voltando. E tem que ver se a gente está, geralmente, muitas pessoas assim, eu estou preparado, será? Nós vamos ver aqui para frente. Então, amados, o inimigo vai fazer de tudo para que a gente venha cair. E ele é incansável, e o próprio Jesus fala o quê? Que a porta é larga, e muitos passarão por ela, está escrito. A porta é larga, e para entrar no céu é estreita e apertada, poucos entrarão por ela. Então, está vendo, irmão? Então vamos lá. O Senhor, Ele nos promete uma vida eterna, o diabo uma condenação irreversível. Não adianta a pessoa que partiu sem Jesus, aonde ela estiver, começar a orar lá. Aquele pastor Moisés estava certo, pastor Daniel estava certo, missionário Antônio estava certo, missionário Fernandes estava certo, né? A pastora Mônica estava certo, pastor Joelma, pastor Jonathan, e vai por aí afora. Todo mundo estava certo, mas eu não escutei. Eu vou orar a Deus aqui agora. Não adianta nada. Lá não adianta. Ele já decidiu, ele escolheu para onde ele queria ir. Irmãos, no grande dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos, aqueles irmãos nossos que já partiram, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estão vivos, iremos encontrar com o Senhor nas nuvens. Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Então, se a gente veio do pó, para o pó a gente vai voltar. Aqueles que partiram, nossos irmãos que já partiram, sem a volta do Senhor Jesus, vão partir, vão voltar para o pó. Aquelas pessoas que a gente enterra lá no cemitério, é simplesmente, né, a lembrança, porque não tem mais nada ali de espírito, que é o fôlego de vida, que é o espírito que Deus dá, fôlego de vida, Deus já recolheu. O que está sendo enterrado ali é carne e osso. Tem mais nada ali, mas tem uma lembrança ali. A pessoa vê que quer agarrar, conforme nós falamos no emocional, agarrar aquela pessoa, agarrar ali do caixão, tirar do caixão, bater no coveiro que está na hora de fazer o sepultamento, e não tem nada mais ali que você possa fazer naquela situação. O que tinha que fazer, Deus já fez. Então, amados, e quando a forma salame, o espírito já voltou para Deus, que é o fôlego de vida. Agora, a alma é imortal. Quando acontece o período da fecundação, ali no contato entre homem e mulher, aí aconteceu a fecundação, e começou ali a brotar aquela sementinha onde já sai, começa a brotar uma vida. Ali
aquela alma já não morre mais. Ali já vem uma alma, ali já não morre mais. Não morre mais. Ou ali vai para o céu, ou vai para o inferno. O céu ou o inferno. Mesmo dentro da barriga da mãe. O céu ou o inferno, dentro da barriga da mãe, já vai para o céu direto. Pecou de que não fez nada para pecar. Quando a gente começa a entrar no período da consciência, né? Criança pequena também está no período da inocência. Antigamente era 12 anos, agora pode até abaixar, mas porque você tem criança, tem menino de 5 anos, sabe um montão de coisa mais do que a gente. Então, mas quando está no período da inocência, vai para o céu direto também. Mas quando começa a entender as coisas, e não coisas muito boas que a gente vê por aí, aí já começa a ver, saber o que é certo, o que é errado, aí já começa a haver um julgamento em cima dessa pessoa, da mente dela, porque ela já sabe o que é certo e o que é errado. Tem pessoa com 60 anos de idade, 70 anos de idade, membros da igreja, servo do Senhor, que ainda não assimilou isso que eles estão falando aqui, o perigo da gente realmente não entregar a nossa vida total para Jesus. Tem gente que está entregando um pé, entregando um braço, né? E para poder entrar, não é assim não, é de corpo e alma, para você entrar para lá, mas não esse corpo, né? O corpo glorioso que o Senhor vai nos dar, aleluia. Irmãos, então vamos lá, Lucas 16 diz assim, 16 do 23 ao 25 diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Irmãos, a vida talvez que a pessoa leva de luxúria, de riqueza aqui embaixo, às vezes é muito bom, claro. Quem que não quer ter uma vida boa, um plano de saúde, né? Uma piscina na sua casa, né? Poder viajar para toda parte do mundo? Quem não quer ter isso? Mas tem que ter Jesus também na sua vida. Tem que saber separar a razão da emoção. Tem que estar com Jesus. Agora, a vida muito boa também é perigosa para que as pessoas deixem as coisas de Deus de lado e vão usufruir a vida, curtir a vida, e depois acontece isso aqui. Isso é aquela passagem do rico e do Lázaro, que era mendigo, que o remédio, né, o metiolate, né, aquela água oxigenada que passava na ferida dele, era a língua dos cães que lambia sua ferida para ser curada. Então, amado, nós temos que entender aqui, que aqui também foi uma parábola, mas foi tomada uma decisão. Lázaro, ele preferiu ficar com Jesus, e o outro morreu sem Deus, e foi sepultado. O outro já foi levado pelos anjos. Então, amado, é preciso a gente entender que o lugar aonde nossos irmãos partidos estão, são um lugar de descanso, que ainda não é o céu, e a gente pode chamar até de paraíso, porque Lázaro está aqui falando que ele estava no seio de Abraão. Quem que é Abraão aqui? Deus. Ele estava no seio de Deus, ele estava encostado no seio de Deus, abraçado, e era consolado. Porém, a pessoa que partiu sem Jesus estava atormentada. Então, irmão, vale a pena ficar com Jesus? Vale a pena, irmão. Lute pela sua salvação. Se encha do Espírito Santo para te dar discernimento, entendimento daquilo que você está passando. O seu marido tem jeito, a sua esposa tem jeito, os seus filhos têm jeito, os seus netos têm jeito, seu vizinho tem jeito, seu colega de trabalho tem jeito. Porque muitas das vezes eu já falei isso para ele, já falei isso para ela não quer ouvir, eu estou desanimado, vou deixar isso para lá. Não faça isso não, porque o Senhor Jesus jamais nos abandonou, jamais desistiu de nós, aleluia. A nossa função é pregar, até a nossa saída daqui.
Então, amados, é preciso você entender isso, porque quando morre um justo e na mesma forma morre um ímpio, ali já existe uma diferença. Quem morre em Cristo Jesus, né, ele já começa ali a ser separado o sagrado do profano, que é o ímpio. Na própria morte já começa a separação, porque o corpo foi enterrado no cemitério, tanto do justo quanto do injusto, mas a alma já tem uma certa separação. Uma é tormento e a outra é paraíso, é lugar de descanso. Lugar de descanso. Então, amados, por que nós estamos falando isso? Primeiro, nós falamos que o culto tem que ser racional. Você tem que entender o que a gente está falando aqui e pôr em prática, irmãos. Você não pode vir na igreja por obrigação, você tem que vir na igreja para adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Irmãos, é preciso você entender que o Senhor, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas pastor, eu nunca andei em trevas não. Eu nunca andei em trevas não. Eu só ia em boate, eu ia em discoteca, eu brigava na rua, no campo de futebol, mas é jogo de futebol, acontece mesmo. Eu bebia, eu tive muitas namoradas, outras meninas teve muito namorado. Eu não fiz nada que ofendesse ou magoasse ninguém. A mim talvez você não magoou, o irmão lá talvez você não magoou, também que pessoas talvez quando a gente estava lá fora, era coisa normal, você não matou e não roubou de ninguém, a nossa cabeça era assim. Para mim não tem nada a ver, para nós aqui, mas para Deus tem. Como que Deus via a gente antes de entrar aqui na casa do Senhor, de entregar a nossa vida para Jesus? Como Deus enxergava cada um de nós? Então, amado, tem que entender isso. E será que Ele enxergava nós, mesmo a gente estando nas trevas? Enxergava, tanto é que Ele nos tirou de lá e colocou cada um de nós na sua maravilhosa luz, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, aleluia. Então, amados, é preciso a gente entender as coisas do Senhor, que fala lá, Mateus 24:30, diz dessa forma: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, aleluia. Então, quem que vai trazer Jesus? Jesus, ele vai vir numa carruagem. Qual que é a carruagem de Jesus? As nuvens vão ser carruagem do Senhor Jesus. Ele vai vir sobre as nuvens, aleluia. Irmãos, isso aí é bem fácil de entender, porque está escrito no 31: e ele enviará os seus anjos com grande grangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Irmãos, então aqui está falando bem claramente que o corpo que o Senhor Jesus, ele vai aparecer nas nuvens, é um corpo visível. Nós vamos reconhecer o nosso mestre, aleluia. Nós vamos reconhecer Jesus, aleluia. Vai ser um aparecimento visível, mas no corpo glorioso, não no corpo da primeira vinda, que foi um corpo de humilhação, mas na segunda vinda, já com um corpo glorioso, aleluia. Que será o mesmo corpo, que a igreja será tirada daqui pelo Espírito Santo e subirá no mesmo corpo glorioso do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. O corpo de humilhação vai ficar por aí, nós vamos subir no corpo glorioso de Jesus. Seremos transformados, irmãos. Aí encontraremos nossos irmãos, que sairão do lugar de descanso, que eles ressuscitarão primeiro, conforme está lá. Irmãos, então há uma necessidade de ficar firme na presença do Senhor para esse grande dia. Não importa o que você está passando, meu irmão, Deus tem te abençoado todos os dias. Todos os dias. Talvez não seja aquilo que você está querendo, talvez aquilo que você está querendo possa até te afastar da presença do Senhor. Irmãos, talvez você possa estar falando assim: pastor Moisés, ouvi dizer que Jesus não voltará agora. Escutei uma pregação, ouvi dizer
que Jesus não voltará agora. Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Então vamos ver. Mateus 24, 24, que está escrito lá: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, ou se possível até os escolhidos, que somos nós. Então, você está ouvindo o ano todo, 10 anos, 20 anos, talvez você tenha de converter, 30 anos, está ouvindo todo, esse ano todo, a sua vida toda, um tipo de pregação. Aí talvez de um pastor que pregou sobre, falando que não é agora, não, só no ano 2030 que Jesus vai voltar. Mas naquele dia você agiu ouvindo aquele culto com a emoção, você estava emocionada com o problema que você estava passando, ou talvez você estava fraca na fé naquele momento, você escuta aquela pregação, então você começa a se basear, se calçar na pregação, para você continuar na vida que você está levando, com a fé fraca, com a fé abalada. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento. Eu te falo que Ele já está voltando a qualquer momento. Aqui está falando que surgirão pessoas para falar isso, são falsos profetas, ou às vezes falam até por falta mesmo de conhecimento das Sagradas Escrituras. Irmãos, a gente fala isso aí é porque é preciso uma vigilância muito grande para ficar na presença de Jesus, muito grande. Às vezes a nossa bênção, se a gente bobear, ela vai embora dentro da nossa própria casa. Às vezes você passou um dia todo abençoado, chegando na sua casa, lá conforme nós estamos, lá no portão, o vizinho vem querer falar algo para te roubar a sua bênção. Ou você chega no serviço de manhã, você orou em casa, você chega no serviço, um funcionário ou um colega de trabalho chega e já te fala algo ali, já atrapalha o seu dia todo. Ali você tem que mostrar realmente que você é uma pessoa racional e serva de Deus. Você age pela razão, você tem que saber ter um controle sobre aquilo que está acontecendo, porque talvez aquela situação é até colocada para ver se realmente você é aquilo que você prega. E agora? A situação está desfavorável a você, mas você precisa manter a postura de servo de Deus, ou seja, na sua casa, ou lá no serviço, ou na rua. E agora? O que fazer? Você levou um tapa no seu rosto, lá no estacionamento da mulher que está desprovida, do Espírito Santo, desprovida de Deus, que está andando nas trevas. O que você vai fazer? Você levou um tapa no rosto e você é uma serva de Deus. Lá no seu estacionamento do supermercado, o que você vai fazer? Você vai descontar aquele tapa? E aí? Você vai chamar a polícia? Como é que vai ser o negócio na hora? Eu te falo que tem irmão que desconta o tapa. Eu te falo que tem irmão que vai chorando para casa, não sei o que ela fez comigo, me deu um tapa, não sei de onde. Tem irmão que fala assim, está repreendido, mas levou o tapa. Está repreendido em nome de Jesus. Mas tem gente também que vai descontar o tapa na hora. Então, se descontar, está errado. Jesus falou para fazer a mesma coisa? Não é assim, eu vou te oferecer o outro lado. Fala que o irmão é ruim de oferecer, já levou um tapa na cara, eu não fiz nada para fazer isso comigo, eu vou dar o outro lado ainda? Irmãos, nós estamos aqui porque Deus colocou essa palavra no nosso coração para a gente vigiar nessas partes. Se nessa hora você descontar o tapa, se o Senhor Jesus voltar, você vai ficar. Você está agredindo o ser humano feito em imagem e semelhança de Deus, uma pessoa que ainda pode arrepender e entregar a vida para Jesus. Conforme aquele ladrão que já estava condenado à morte, mas estava ali sendo praticamente crucificado do lado de Jesus, mas ele se arrependeu, ele não tinha jeito de ir na igreja, não tinha jeito de conversar com o pastor, não tinha jeito de conversar com ninguém convertido, mas ele tinha a própria igreja do lado dele, que era o Senhor Jesus, e ele conversou com ele. E Jesus, hoje mesmo, estará comigo no paraíso. Então, o homem que estava condenado à morte eterna, ele ficou, então ele foi o quê? Foi para a vida eterna, porque o próprio Deus estava do lado dele, aleluia. Então, irmãos, até na última hora, no apagar das luzes, quando Deus te leva lá no limite, tem jeito, ainda tem jeito. Irmão, vamos lá. Pastor, não tenho certeza da minha salvação, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, então eu não tenho certeza da minha salvação.
Eu garanto que aqui dentro tem gente que pensa isso. E vem trazendo isso com você na sua vida. E isso está te machucando, porque você está tentando consertar o seu altar com Deus, mas talvez está difícil, talvez o marido não ajuda, talvez a esposa não ajuda, talvez os filhos não ajudam. E você precisa consertar o seu altar, porque o Senhor Jesus está voltando. E você não tem certeza da sua salvação. Irmãos, mas nós estamos respirando, ainda há fôlego de vida em nós. Nós estamos aqui, então desce agora mesmo, né? Hoje não, agora mesmo, agora, nesse instante, desce na casa do oleiro, e Senhor, me faça de mim da forma que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser me usar. Se eu me uso, me faça de acordo com a tua vontade, não da minha, porque com a minha eu tenho afastado sempre do caminho, Senhor, eu firmo, né? Uma hora eu estou na luz, outra hora eu estou nas trevas, uma hora eu estou na luz, outra hora eu estou nas trevas. Crente vagalume, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Está bem, ele está bem, está tudo bem, apaga. Está na dificuldade, corra para a igreja. Está bem, apaga. Dificuldade, igual o pastor Daniel faz aqui, corra para a igreja. Então, amados, e na hora que tiver apagado, se Jesus voltar? Então a gente não sabe. A hora que Jesus voltar pode ser agora, e se ele tiver apagado? Aí que vai ser difícil. Outra coisa, pastor, estou tranquilo. Jesus vai avisar a hora que ele vai voltar. Então eu estou tranquilo, porque a Bíblia fala, né, princípios, né, das dores, nação contra nação, não sei. É verdade, é em tese. Em tese, isso é uma verdade. Nós já estamos vendo aí, nações contra nações, pai, né, desonrando filho, filho desonrando pai, né, pai contra filho, filho contra pai. O amor de muitos se esfriaria, nós estamos vendo isso tudo aí. Mas será que ele vai avisar mesmo? Não, está escrito que vai nação contra nação, já estou vendo aí. Então, mas quando eu ver que intensificar mais isso que está escrito, eu vou começar a orar, vou jejuar, pedir perdão, andar de joelho, né? Vou sair cantando, indo para lá, voltando. Pode me chamar de doido, vou cantar louvor para lá, louvor para cá, vou trabalhar cantando louvor, vou para casa cantando louvores, eu vou ficar na posição. Será que vai ser assim? Nós já estamos vendo alguns sinais. Então vamos ver se vai ser assim. Mateus 24, 42 e 43. Que diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então o Senhor está falando claramente aqui. Pode ser a qualquer momento, e nós precisamos vigiar constantemente os nossos atos, né, a nossa vida espiritual, né, a nossa conduta diante da sociedade. O Senhor está mostrando para a gente que a gente precisa vigiar, irmão, e ser prudente em tudo que a gente for fazer, porque a gente não pode escandalizar o nome do Senhor Jesus, nem a obra de Deus, e nem dar mau testemunho perante também a sociedade e perante seus vizinhos. Tem muita gente que fala assim: eu faço o que eu quiser, porque quem conhece a minha vida é Deus. É Deus que conhece a minha vida. Mas não é assim que funciona, irmão. Você tem que dar exemplo, porque talvez você foi lá, fez tudo certinho, mas depois que as pessoas, e outra coisa, não é pessoa de fora, não, sempre falo, quem faz isso é pessoa de dentro das igrejas, é cristão. As pessoas falam uma coisa sobre você, depois você tem que consertar aquilo tudo. Talvez você foi lá ajudar alguém, talvez com cesta básica, dá uma palavra que a pessoa queria suicidar, te ligou para você ir lá na casa dela. Então eu vou sim, eu vou, porque eu sou você, eu vou lá dar uma palavra. Mas você tem que vigiar, porque senão você entrou na casa, um pastor entrar na casa de uma irmã sozinho, porque a irmã está lá com a faca no coração, com a faca pronta para cortar o pescoço.
Pastor Moisés, vem cá na minha casa, que eu estou para fazer não sei o quê. Eu posso ir lá sozinho na casa dela? Mas você não está olhando para Jesus? Estou. Mas tem muitas pessoas olhando para mim, cristão e não cristão, olhando, que eu fui na casa daquela mulher, eu fui para ajudar ela, eu recebi um telefonema dela, mas o pessoal sabe o que eu fui fazer lá? Mas Deus sabe. Então tem pessoa que fala assim, Deus sabe, Deus conhece meu coração, mas é assim que não é, irmão. Aí no outro dia eu venho aqui pregar, que o pastor do Nelson, hoje é o pastor, chega aí. Eu fui lá na casa da fulana, não sei o quê, fui. Pois é, me falaram aqui que tinha 4 mulheres lá, o que você foi fazer lá? Ah, não é uma mulher mais uma não, é 4 já. Porque vai aumentando as coisas. Não, você conserta a sua vida aí, né, e ora a Deus, aí depois você sobe no púlpito da igreja para pregar novamente. Por causa de quê? Eu não fui prudente, eu não agi com a razão. Eu usei do lado emocional para ir lá ajudar a pessoa. Então, eu deveria fazer o quê? Chamar a minha esposa, a minha filha, talvez se tivesse mais um casal da igreja, e levar lá. Sozinho eu não posso ir lá, mesmo que eu saia correndo. Já aconteceu isso de madrugada aí. Já aconteceu, mas só que eu fui na casa onde estava o esposo e a esposa. Aí é diferente. Já saí, 1h da manhã, voltei 6h10 da manhã no domingo, foi de sábado para domingo. 1h da manhã, voltei para cá 6h10 da manhã, no outro dia, na manhã de domingo. Irmãos, o negócio não é brincadeira não. O Senhor está falando aqui nessa manhã com cada um de nós sobre a vigilância, sobre a nossa vida cristã, sobre a vida estar alicerçada na rocha verdadeiramente, que é Jesus Cristo. Você, meu irmão, que está aqui, eu sei que as lutas, a sua muda de endereço, né? Hoje está na minha casa, amanhã pode estar na sua. Mas em qualquer casa, de qualquer irmão que a luta aparecer, nós sabemos que nós temos um Deus grande e todo-poderoso para nos ajudar, para nos acudir, para nos proteger naquele momento, para enxugar nossas lágrimas. E eu quero dizer para vocês, meu irmão, aproveitando aqui até as redes sociais, que nosso Deus é fiel. Sábado, era 2h15 da manhã, a minha sogra veio a óbito. Mas antes disso, eu tinha buscado a minha esposa lá no CTI, daquela Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. Ela veio chorando, falou assim, eu não queria que a minha mãe voltasse para casa desse jeito, eu queria que fosse feita a vontade de Deus, não quero ver a minha mãe assim. Eu falei assim, bom, vamos orar em casa, que Deus é fiel. Deus é fiel. Ela veio naquela tristeza, chegou em casa, ela foi tomar um banho, eu tomei banho também, que nós tínhamos estado naquela regional leste, lotada de Covid, mas graças a Deus, o Covid passou longe da gente, porque Deus entrou conosco, aleluia, naquele lugar. E aí nós fomos para lá. Aí aconteceu aquilo tudo, a médica chama a minha mulher e fala assim, o quadro da sua mãe é gravíssimo. A Marcela até aí sabe disso, escutou isso aí ontem lá em casa, Então, gravíssimo. Eu falei com a minha mulher, não é gravíssimo não, sua mãe é uma serva de Deus. O Senhor está nos preparando. E se você chamasse a sua mãe de manhã e ela não acordasse, o Senhor está nos preparando, já tem alguns meses para isso. Então, falei, vamos orar. Aí começamos 1:55 orando, fomos até 2:20 orando, joelho no chão, orando, Senhor, seja feita a tua vontade, a sua serva tem sofrido, a minha sogra tem sofrido, mas a tua serva, ela não tem reclamado, não tem murmurado, tem dado glória a Deus, Senhor, faça a tua vontade. Quando foi 2:25 da manhã, o telefone tocou, de quem? Passou Moisés, meu telefone sempre, ele toca alto para me escutar, aí, mas estava baixo. Eu fui para o quarto, cheguei, o telefone estava tocando. Aí, o rapaz, o senhor que é o senhor Moisés? O que você é da dona Ercília? Eu falei, eu sou genro. Pois a doutora quer falar com você. Quando a doutora chegou para falar comigo, eu falei assim, doutora, pode economizar palavras, que nós acabamos de fazer uma oração aqui em casa, e a senhora vai me dar a resposta da oração que o Senhor recolheu minha sogra. Ela veio a óbito. Falei assim, glória a Deus, muito obrigado. Ela falou, você traz aqui para mim um documento com foto e um comprovante de residência. Eu levei lá e fui lá falar com a minha esposa. Falei em 2 etapas, a primeira que a mãe dela tinha piorado, depois voltei 10 minutos, voltei e falei, ela veio a óbito. Aí ela também começou a chorar, glória a Deus, e foi aquilo. Quero dizer para vocês o seguinte,
Aí era 2h20, eu perguntei ao doutor, que hora que a minha sogra faleceu? 2h15, nós estávamos de joelho, orando na sala da minha casa. O Senhor ouviu nossa oração naquele momento, e ali recolheu a sua serva, acabando com todo o sofrimento dela e também da família, porque a saudade fica, né? Mas a gente sabe que a mãe dela, minha sogra, está num lugar melhor, que é a serva do Senhor. Então, amados, aí você age um pouquinho, entra um pouquinho emocional, entra, você chora, você é ser humano, você é ser humano, mas só acontece o seguinte, você também tem que agir com a razão. Nessa hora você tem que agir assim, seria egoísmo da nossa parte que a pessoa ficasse ali, né, e até com nós mesmos, a gente cuidando e sofrendo junto. Então foi feito melhor. Então, amados, Jesus vai avisar, não vai avisar, ele vai vir de repente. Nós temos que estar preparados para qualquer hora que ele chegar, a gente possa ser arrebatado junto com ele nos ares, sendo levado pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, fique na posição, meu irmão, fique na posição, minha irmã, você que está aqui, não importa os problemas da sua vida, fique na posição que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, falou com Josué lá, eu serei contigo por onde quer que andares, onde você for, Deus é contigo, Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem te abençoado, Deus tem te livrado de todos os maus, aleluia. Irmãos, está aí a necessidade de mantermos uma vida em santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Precisamos ser santos conforme o Senhor é santo. Então, não importa o que as pessoas vão pensar da gente, não importa o que eles vão falar da gente, o importa o que Deus pensa da gente. É verdade, mas nós temos que fazer nossa parte de cristão, não escandalizar o nome do Senhor Jesus, nem o nosso, nem a igreja. É isso que a gente está falando aqui. O Senhor, Ele é tão bom para conosco, que Ele já não nos chama mais, Ele não chamava mais o discípulo de servo, mas chamava o discípulo de amigo. Nós somos amigos de Deus também, aleluia, porque os discípulos do Senhor hoje somos nós, a igreja que está aqui colocada. Então, amados, é preciso você entender que há uma diferença muito grande, com licença, entre o cristão e o ímpio. No supermercado, presta atenção, irmão, no supermercado, para você entender melhor essa passagem, essa mensagem, aquilo que Deus colocou no nosso coração, para você entender melhor. No supermercado você escolhe o produto, e ali seja ele para fazer um doce, ou para fazer uma carne na sua casa, ou para fazer uma pizza, você escolhe os produtos para fazer aquilo que você pensa em fazer lá na sua casa, ou deseja fazer na sua casa, ou na casa da sua mãe, quem tem a mãe, ou na casa do seu irmão. Você vai no supermercado, compra o produto ali, paga com dinheiro, leva para a sua casa, e ali você faz aquilo que estava na receita, aquilo que você colocou no seu coração de fazer para aquele almoço, para aquela festa, para aquele jantar, e vai por aí afora. Você escolhe o produto, paga em dinheiro e vai preparar o produto na sua casa. Isso são as coisas, só falando de coisas deste mundo. Mundo físico, mas no mundo espiritual é diferente. O Senhor Jesus nos comprou com seu próprio sangue, pagou com seu próprio sangue, nos escolheu, mas Ele nos prepara, não é na casa dele não, Ele nos prepara aqui para nos levar para casa, aleluia! Nós somos preparados aqui neste mundo, diante das perseguições, diante das provações, diante das dificuldades, diante dos ventos fortes, para depois nós sermos arrebatados com o Senhor junto às nuvens, aleluia! Nós estamos preparados aqui nesse lugar. Sabe por que você é preparado aqui? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa, ela é forte, ela é resistente. Porque senão o Senhor nos comprava aqui com o seu próprio sangue e Ele nos preparava no céu. Mas nós somos preparados aqui para enfrentar diversidade mesmo, para enfrentar problemas tanto físicos quanto espirituais. É aqui que Ele nos prepara. Mas o sangue de Jesus está sobre nós, aleluia. As mãos do Senhor estão sobre a nossa vida, aleluia. Então nós somos diferenciados, sim. Nós vamos ser escolhidos de Deus. Então, amados, é preciso que você entenda isso. Você não está sozinho.
Irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena. E aliás, eu quero te dizer, vai valer a pena e já está valendo a pena estar na presença de Deus. Se a gente não estiver na presença de Deus, porque esse calor, eu garanto que muita gente já está fazendo muita coisa errada aí, não espiritualmente talvez falando, mas para o seu próprio corpo, acabando com a sua saúde. Às vezes com bebidas, já com calor desse aí, você está na piscina, jogando bola, mas você está aqui se enchendo do Espírito Santo de Deus. Você está aqui ouvindo a voz de Deus nessa manhã, aleluia. Porque você sabe que você precisa se encher, se alimentar da palavra de Deus, que a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é refrigério. E você está aqui para isso, nós carecemos disso, dos cuidados de Deus na nossa vida, aleluia. Irmãos, tem muitas pessoas que ela vem na igreja e ela quer ver milagre, quer ver isso, quer ver aquilo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, meu irmão, nós já somos um milagre, aleluia, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia, nós já somos um milagre de Deus, aleluia. Você que está nos ouvindo aí nas redes sociais, seu marido é um milagre, você é um milagre, seus filhos são um milagre, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, talvez a pessoa chegue perto do pastor e fale assim: pastor, são tantas lutas, são tantas provações, tantos ventos, tantas tempestades, angústias, sofrimentos, ingratidão, eu não vou aguentar. Eu te digo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, você vai aguentar sim, meu irmão, você vai aguentar sim, minha irmã, porque o Senhor Jesus é contigo, vai aguentar sim. Você tem aguentado até agora na reta final, o Senhor já as portas, você vai desistir? O Senhor Jesus machucado, cortado de chicote, com a coroa de espinhos sobre a cabeça, levou soco e pontapé, muitas pessoas foram ingratas com ele, afastado dele, fala de nunca ter conhecido Jesus. Ele foi e cumpriu aquela missão, todo moído pelos nossos pecados, e foi lá e morreu naquela cruz pesada, como um criminoso, como um bandido. Um lugar pior que tinha para se morrer, na cruz. Ele foi lá pendurado como um bandido, um homem inocente, sangue inocente foi derramado por nós. E nós precisamos reconhecer isso, meu irmão. Quando o inimigo, ou a sua mente, o seu emocional tentar querer te tirar para o outro lado, irmão, ore a Deus, busque a Deus, forças que Ele vai te dar, para você ficar firme nos caminhos de Deus, para você ficar firme na palavra do Senhor Jesus, que deixou para nós. Para você ficar firme na presença de Deus, com o seu altar restaurado na presença de Deus, para que você não venha depois ter que fazer tudo, começar o caminho, tudo, remar tudo de novo. E às vezes o servo de Deus, quando ele dá um pulinho lá para só para dar uma olhadinha, alguns conseguem voltar, outros já não voltam mais. Conheço pessoas que você vai falar com ele de Jesus, conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você já conhece mesmo, às vezes conhece até mais do que a gente, e você fala, ele rebate, você fala, ele rebate, você fala, ele rebate, e por causa de quê? A luz que havia nele já se apagou há muito tempo. Então, luz com trevas não combinam. Então, você fala, mas não vai adiantar. Mas a nossa missão, toda vez que encontrar com essa pessoa, seu lugar está lá na igreja, mesmo que ele fosse você, mas você tem que falar. Porque Jesus, ele não desanimou de ninguém, e nós também não podemos fazer isso. Então, amados, você vai aguentar sim. Talvez você já está a ponto de não vir mais na igreja. Mas eu te falo, nessa manhã o Senhor está renovando as suas forças. O Senhor está te restaurando, para que você continue firme, que tudo vai passar. O que não passa são as palavras do Senhor. Essa não passa, mas permanece para todo sempre, aleluia, glória a Deus. Talvez você possa estar falando assim: eu tenho medo da noite, da escuridão, de ficar sozinho. E é verdade, tem pessoas que têm esse medo. Sabe por causa de quê? Nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Isso é homem e também é mulher.
Tem lugar que você fala, eu passo aqui sozinho, eu estou sozinho passando aqui nesse caminho, mas eu preciso passar aqui para trabalhar. Claro, se tiver uma rota alternativa, que não haja muito perigo e for com claridade, você precisa trabalhar, que você gaste mais 10 minutos, mas você passe por lá, porque você precisa trabalhar. Agora, se não tiver, você vai passar ali, mas Deus vai passar contigo, você é protegido de Deus, aleluia. Você é protegido de Deus. Não estou falando para você arriscar em lugar nenhum, porque Deus é contigo, não. Porque a palavra fala também para a gente não tentar Deus. Sabe que é perigoso, mas está dando tiro ali, você vai passar ali. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, se você precisar passar ali, você vai passar, porque Deus é contigo, nada vai te acontecer. Nada vai te acontecer. Então, amado, o que foi que Jesus disse então? Eis que estarei contigo, ou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Então, onde você passar, Deus está contigo. Se você for abatido naquele caminho, Deus é contigo. Você vai para o céu, acabou os seus problemas. Opa, então vou passar onde está dando tiro, eu já vou embora de uma vez. Não é isso não, aí você vai suicidar. É diferente. Está dando tiro lá, o que você vai fazer lá? Você vai vigiar. É por isso que eu estou falando da razão e da emoção. Então, irmão, o culto precisa ser racional. Você precisa pôr em prática aquilo que você está ouvindo aqui. As coisas que você vê que tem o perigo, você tem que fugir dali. Ficar no lado com segurança. A nossa segurança é no Senhor. Nós estamos falando se precisar passar. Não é para você enfrentar isso aí, levar um tiro lá e morrer. Não é isso que nós estamos falando. Então, amados, a escuridão, ela traz cegueira sim. Na escuridão, mesmo nós estamos enxergando com os nossos olhos físicos, do corpo físico, enxergando bem na escuridão, é difícil, às vezes você cai até no buraco. Agora imagina então a cegueira espiritual. A pessoa não enxerga nada das coisas de Deus, ela está cega para Deus, ela está cega para a palavra de Deus, ela está cega. Então, amado, que a gente não venha fazer isso aí, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós fazemos a diferença. Onde a gente chega, chega a luz para a gente. E as nossas palavras são justamente o sal para temperar, para dar o gosto. Né? A pessoa tem que sentir prazer de ouvir a nossa voz, de ouvir a nossa conversa. Por isso a gente não deve se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar à roda dos escarnecedores. Então a gente deve que evitar, mas às vezes é inevitável isso aí. Deve evitar. Isso aí é uma interpretação, né? Isso aí é uma questão de hermenêutica. Tem hora você tem que sentar, não está sentado no meio da sua família, tem um montão de ímpio, às vezes você tem que sentar ali, você faz a sua presença sua, como cristã, dentro dos 10, 15 minutos, já está na hora de você ir embora. Você já falou que você tinha que falar, você já fez sua parte, ele disse, já foi, porque já está entrando cerveja, está entrando uísque, está entrando, já não dá para nós. Então fala para você não ir na casa dos seus parentes que são ímpios, não. Você tem que ir lá, mostrar a sua postura e se retirar. Então aqui tem uma interpretação nisso aqui. Então a pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo para interpretar as coisas de Deus, senão você não vai na casa de mais ninguém ímpio da sua família. E você precisa ir lá para pregar a palavra de Deus. Você faz aquilo que o Espírito Santo mandou e se retira, para você ficar firme com Deus. Então, amados, mas Deus tem um lugar especial para nós. Aquele que ficar firme, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que passar pelas provas dando glória a Deus, será salvo. Aquele que não murmurar contra Deus, será salvo. Eu lembro aqui da minha sogra lá no hospital, dando glória a Deus, pegando para as pessoas que estavam internadas do lado. Falei assim, você não está sozinha não, minha filha está com Deus. E ela já praticamente mais para lá, para a glória, do que para cá. Ela dando glória a Deus. Exemplo de vida cristã, porque em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 22, diz assim, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada, aleluia! Jesus é a lâmpada celestial, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Jesus é a própria lâmpada no céu, aleluia! Glória a Deus, aleluias! Irmãos, é para lá que nós vamos, aleluia!
Nós em nossa casa serviremos ao Senhor, nossa família vai para lá assim, mas é difícil, meu marido tem coração. O nosso Deus conhece coração, o nosso Deus sonda e esquadrinha corações. Se ele for escolhido, Senhor, se não for por amor, ele vai pela dor, mas ele vai entrar lá, aleluia. O seu filho vai entrar lá, aleluia, porque Deus tem ouvido o seu clamor, tem atendido as suas petições, aleluia. Nosso Deus é fiel, é justo. Irmãos, eu estava um dia de manhã tomando um cafezinho, inclusive eu até deixar bem claro para os irmãos, um dia eu contei para o irmão Fernando, ele até riu, esse negócio de álcool gel e o adoçante, de manhã com sono já viu, né? Pus o álcool gel dentro do café e passei o adoçante na mão. A menina disse, você fez tudo errado, falei, então me dá outro café, que esse eu não quero não, esse café está cheio de álcool, eu não quero não, me dá um café natural. Aí fiz certo, mas estava com sono. Mas aí, esse senhor, estava conversando com ele falou assim, ele contou essa história para mim, não sei se essa história é verdade, ou se ele contou para mim, eu acredito que seja verdade, que eu estava procurando uma palavra, que eu pudesse montar uma mensagem para pregar qualquer dia aqui na igreja. O dia que Deus tocasse, o dia que precisasse, que eu fosse usado pelo Espírito Santo aqui neste lugar. E ele falou comigo que ele trabalhava com táxi, e todo final de ano ele mandava fazer um montão de colar, que ele chamava, tipo gargantilha, ali ele colocava uma chave na ponta, lá atrás, uns 20, 30 anos atrás, e dá para os amigos dele. Aí o pessoal aceitava um bolhadinho para presente no Natal. Aí teve um dia que perguntaram, por que você dá isso para todo mundo, todo ano você dá aí esse colar com essa chavinha? E ele falou assim, porque toda vez que vocês sentir dificuldade, sentir problemas, sentir que não dá mais, desanimar da vida, vocês pegam essa chave e abrem o coração de vocês e deixam Jesus entrar, aleluia. Eu falei assim, obrigado, Senhor, por essa palavra. Então, meu irmão, você que está com o coração fechado para Deus, porque você sofreu uma perda na sua casa, ou porque talvez o seu casamento não vai bem, ou que talvez o seu filho não está andando nos caminhos do Senhor, desanima não, irmão. O Senhor vai abrir a porta do coração dele e vai fazer morada lá, aleluia. Qual forma ele fez no seu, o Senhor está aí dentro de você, na pessoa do Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, a chave pertence a nós. Quem tem que abrir o coração somos nós, porque o Senhor Jesus está à porta e está batendo, já está batendo no coração do seu marido, lá na sua casa, do seu filho, da sua esposa. Se ele abrir a porta, o Senhor vai entrar e vai fazer morada lá, vai sair com ele, o Jesus vai sair com ele e ele com Jesus. Então, amados, vamos ficar firmes, já estamos encerrando aqui. Amados, nós já abrimos a porta do nosso coração, Jesus já entrou, amém? Jesus já entrou, a porta foi aberta. Agora, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer do jeito dele, irmão. Não tenta fazer para Deus, ou não tenta pedir Deus de fazer aquilo que ele quer fazer. Deixa Deus trabalhar, que ele tem trabalhado em prol daquilo que vai ser melhor para você, porque o melhor para você talvez não é o melhor que Deus tem para você. Deixa Deus trabalhar na sua vida, não impeça Deus trabalhar, nem queira fazer coisas que só Deus faz. Não pega ninguém à força, no chicote, na corrente e traz para a igreja, não. Simplesmente ore. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore a Deus. E também não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz a palavra do Senhor. Então deixa Deus trabalhar. Amados, fechando aqui, tem pessoas que fecham o seu coração para Jesus, como se ele fosse culpado por um erro que a pessoa cometeu, que ele cometeu lá, a pessoa cometeu um erro e Jesus que é o culpado disso. Misericórdia, irmão. A pessoa procurou aquilo, ela agiu dentro do emocional, mas ela sabia que aquilo estava errado, que também tem o racional dentro dela. Ela sabe o que é razão e ela sabe o que é emoção, ela sabe. Mas ela deixou o emocional passar à frente. O que nós lemos aqui, o emocional ele é poderoso. Às vezes ele passa acima da razão. Foi lá, fez tudo errado. E agora, conforme diz aqui o pastor Daniel, não vou mais na igreja.
Não sei porque Deus me abandonou jamais, você que saiu fora da presença de Deus, você que fez tudo errado. Então, amados, está aí a palavra desse domingo de manhã: vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Vigia, irmão, Jesus está voltando. O tema aqui nessa manhã foi o rei que voltará. Eu posso daqui a pouco falar, o rei voltou, não é voltará mais não, que não está no presente, do futuro. O rei voltou presente. Pode ser agora o arrebatamento, e nós estamos aqui dentro da casa de Deus. Nós vamos subir, irmão. Pode ser agora. O rei voltou, pode ser o tema de hoje. O rei voltou. Mas aqui nós estamos aqui, o rei que voltará, que está lá no futuro. Mas pode ser um futuro bem próximo. Ou pode ser presente hoje ainda. Hoje é presente. Então, amados, que Deus nos abençoe. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que Deus nos ama. Coloque-se de pé no seu lugar aí. Glória a Deus. Deus nos ama. Aquele que perseverar, guarda essa palavra, irmão. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Diante dos problemas, diante do problema na vida conjugal, diante das preocupações com os filhos, diante da crise mundial financeira, Deus até aqui tem nos ajudado. E vai continuar, porque nosso Deus nos ama. Ele não é padrasto. Nosso Deus é Pai. Nosso Pai Celestial. Feche seus olhos. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a Tua palavra foi pregada nessa manhã, meu Pai, de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, ó Pai, que colocou no nosso coração essa mensagem, meu Deus. Senhor, possa nos abençoar, meu Deus. Senhor, possa continuar nos dando discernimento, entendimento, que nós possamos, ó Pai, ó Senhor, dentro do possível, meu Pai, controlar a emoção e a razão dentro de nós, meu Deus. Abençoa, meu Pai, este irmão, abençoa esta irmã, abençoa, meu Pai, toda a amada igreja, meu Deus, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Senhor, que a gente possa estar, meu Pai, com o nosso altar restaurado diante de Ti, ó Pai, porque no grande dia, meu Pai, da Sua volta no corpo glorioso, meu Deus, nós também possamos subir, meu Pai, e encontrar com o Senhor no mesmo corpo, meu Pai, um corpo de honra, não um corpo de humilhação, meu Deus. Nos abençoa, meu Deus, nesta manhã, que nós possamos, ó Pai, ficar firme na rocha que é o Senhor Jesus. Só venha trazer essa manhã também saúde física, saúde espiritual, meu Deus, que nós possamos nos fortalecer cada vez na Tua palavra e na força do Teu poder, meu Deus. Nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos a cada dia, meu Pai, romper em fé cada muralha, cada barreira, porque nós sabemos, ó Pai, quando a gente não consegue, o Senhor joga ela por terra, aleluia. Em nome de Jesus, meu Deus, nos abençoe e nos guarde, é que nós te pedimos e já te agradecemos hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Ele diga de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Graças